Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Enfim, vai Corinthians, né? É isso. Não tem jeito. Acho que quero começar aí o vídeo falar um pouco do jogo contra o Atlético Paranaense e também fazer algumas projeções aí da próxima semana, de rodada de Brasileirão. De repente, falar aqui um pouco individualmente do que eu achei de alguns jogadores e do jogo aí. Mas fato é, Corinthians briga, né? Acho que talvez essa seja a palavra, né? O Corinthians batalha, esse elenco, particularmente, para dizendo assim, não estou falando tecnicamente, mas é um elenco que tem extrema identificação com a torcida. Eu olho para os caras em campo, cara, eu vejo que eles batalham, eles respeitam a camisa do Corinthians. É bem diferente, eu acho que bem diferente assim de uma postura que eu via ano passado, que muitas vezes em alguns jogos eu vi um time apático, né? Eu não consigo ver esse time hoje perdendo de 5 do Bahia em casa. Ele não é um time apático, é um time que briga a todo instante e, e é isso, vamos por mais, é acreditar. Eu quero muito enfatizar o fato de que nós demos aquele susto, né, no primeiro tempo, tomamos dois gols, e o que isso representa, né? Assim, porque na hora que aconteceram os dois gols, a sensação é de que o Corinthians poderia fazer 10 gols e nós tomaríamos um empate depois. A sensação era de um time que não conseguia segurar resultado, mas fato é que o Corinthians conseguiu fazer um baita segundo tempo, conseguiu tirar um pouco dessa zica. E eu acho importante esse fator zica, porque um time grande, quando está brigando para não cair, ele passa por situações assim, de tomar dois gols, de fazer dois gols, tomar dois gols, a bola bate na trave e sai. Então você ir para um segundo tempo, depois do ocorrido no primeiro, e conseguir ali fazer um resultado como foi num confronto direto, é extremamente importante para a continuidade, é extremamente importante pro psicológico, que hoje eu acho que é um dos nossos principais adversários. E é isso, seguimos, mas falando do jogo aí, o Corinthians começou bem, né? Na verdade, o primeiro tempo em si não foi um bom primeiro tempo, mas o Corinthians começou fazendo dois gols, então podemos dizer que começou bem. O Yuri acabou perdendo alguns lances, mas a defesa, eu continuo tendo a sensação de que todo ataque bem encaixado vai entrar ali na nossa defesa, e isso me preocupa muito. Dificilmente nós temos ali a linha de quatro do Corinthians defensiva, contando o goleiro. E o que me preocupa é que dificilmente o Corinthians vai conseguir fazer um jogo em que os cinco ali, no caso contando o goleiro cinco, é, não vão falhar em nenhum instante um deles. Dificilmente o Corinthians consegue fazer um jogo com a nossa linha defensiva, onde que os cinco vão extremamente bem, correto, sem falhar. Então, quando o Ramalho estava muito bem, o Hugo muito bem, o Bidu muito bem, o Fagner falhava. Quando esses estavam bem, aí o Kaká fazia um gol contra, tinha expulso. Recentemente, o próprio André Ramalho falhando, enfim. Então não me passa total confiança. Eu acho que os nossos laterais são extremamente ofensivos. Ainda não me passam uma segurança defensiva, apesar que eu confesso que o Mateuzinho, por incrível que pareça, quem diria que alguns meses atrás estaremos falando isso, ele me passa um pouco mais de segurança ali até que o Bidu atrás. Mas eu acho que o Bidu, tecnicamente, ele é bem, né? Eu falo que o Bidu ele tem o dom de jogar futebol, ele nasceu com a qualidade, você vê a bola colada no pé dele, a forma que ele conduz. Só que para ser um jogador existem mais atributos do que só a qualidade, principalmente no futebol hoje em dia. E aí o Corinthians foi para o segundo tempo, aquela sensação, putz, né? Pô, será que vai dar? E o Atlético, mesmo mal, é um time encardido, que a gente fica com o pé atrás. Mas aí, cara, entra o fator Memphis, entra o fator de um cara que tem experiência, que já jogou Champions, que já jogou Copa do Mundo. Tem uma falta ali, ele fala, cara, na moral, dá essa bola aí que eu vou colocar lá dentro, vou resolver. E aí ele
Cara, fez aquilo que tinha da forma que tinha que ser, cara. Que incrível, assim. E me lembrou muito o Garro, né? Acho que a distância, aquele gol contra o Palmeiras foi o primeiro gol dele. Eu acho que ele começou a crescer muito a partir dali. E o Memphis, assim, claro que ele está em total adaptação. Eu acho que é um cara que ano que vem ele vem muito bem, mas para o ano que vem do Memphis acontecer, nós precisamos dele minimamente 65% do que ele pode ainda esse ano para que nós possamos nos salvar, né? E aí depois do gol a gente fica com aquela apreensão, cara, a gente já fez dois, para quem já fez dois no começo do jogo, jogando em casa e tomou um empate, quase tomou a virada, você fazer um 3-2 continua ensabiado, né? E aí teve um lance extremamente importante, a entrada do Charles, acho que não vou falar talvez individualmente aqui de cada jogador, mas lembrando aqui o Martinez não fez um bom jogo. Quero falar depois sobre os volantes. Eu tenho um detalhe importante para falar sobre esse rodízio de volantes. Mas o Martinez não entrou bem. O Charles entrou. Tinha acabado de dar uma vaciladinha ali. No mesmo lance ele se recupera. Ele janta o cara na marcação. E aí joga naquele que tem sido aí nosso principal atacante nos últimos jogos, o Yuri. A forma que o Ramon ele conseguiu enxergar a forma do Yuri jogar, a forma que ele rende mais, isso tem méritos muito grandes, de fato. Você vê que todo jogo ele ataca esse corredor, todo jogo essa bola ela consegue levar perigo, e não foi diferente. O Charles encontrou o Yuri nem tão à frente assim, ele recebeu essa bola ali quase que entre o meio de campo e intermediária e fez uma grande jogada, a bola sobrou pro Garro. Praticamente um lance que o Garro teve uma posição para chutar, igual foi contra o Inter, mas dessa vez a bola entrou, era para acontecer. E aí deu uma tranquilidade muito grande, o Corinthians começou a tocar bola. E aí já no final teve aquele lance do gol do Yuri, acho que a entrada do Thales Magno, né, ele entrou muito bem. Eu acho que tem que enaltecer, eu acho que nós ganhamos opções ali no elenco. E falando dos volantes que eu disse, é muito engraçado. Eu estava comentando que nós temos um bom número de volantes ali, você vê que todos jogam, né? Então nós temos ali o Bidon que entra, nós temos o próprio Alex Santana que entrou, estava machucado, nós temos o Charles, nós temos o Martinez, nós tínhamos o Rian que machucou, enfim, não sei se eu esqueci de algum outro, mas, o Carrilho, né? O Carrilho, eu acho que ele foge um pouco aqui desse padrão que eu vou falar. Mas é incrível como esses volantes eles entram, fazem dois jogos absurdos, ganham a titularidade, depois caem. Aí entra outro, faz dois jogos absurdos, ganha a titularidade, aí volta o outro. Então o Martinez começou muito bem, fez dois jogos absurdos, titular absoluto, foi convocado, meu Deus, vamos perder o cara para o confronto do Flamengo. E ele faz dois jogos ruins. E aí vinha o Charles, que tinha feito dois jogos bons, era titular, caiu, entrou bem agora. Então é meio difícil de você identificar de fato qual é a nossa dupla de volante titular, ou trio, né? Porque nós temos jogados com três. Mas de fato, o Carrilho aí, eu quero dar uma atenção especial aqui no vídeo e falar desse cara, que é um cara que tem uma qualidade, o cobra da bola, não tem jeito, né? Você vê a forma que ele conduz, né? O cara, quando ele entrou, os primeiros jogos, eu me assustava, porque eu achava ele meio, às vezes até um pouco apático. Mas na verdade eu percebi que ele é extremamente calmo. Mas a frieza dele me deixava desesperado. Hoje, quando a bola cai no pé dele, eu fico tranquilo. Eu sei que ele não vai perder a bola, eu sei que ele vai achar um passe, eu sei que ele vai conduzir bem. Ele sabe exatamente o momento de tocar, de pausar, de olhar para trás. Então é um cara que tem aquele time. Porque às vezes a gente critica muito o volante que só toca de lado, só toca para trás, mas às vezes é importante também. Só que também você ser um cara que só joga para frente, joga para frente, joga para frente, também tem que saber dosar o tempo, né, dessas coisas e enfim. Então eu quero dar uma atenção especial. Esse cara é muito importante. Ele chegou e é titular absoluto, não tem como sair do time, né? E aí, eu acho que agora a gente tem que de fato adotar essa postura jogo a jogo. Inevitavelmente a gente vai abrir o simulador, vai ficar fazendo conta, vai ficar fazendo projeção, mas para que nós não precisemos realizar projeções, não precisamos ficar olhando tabela, fazendo cálculo, é só fazer a nossa parte.
é chegar lá contra o Cuiabá e ganhar do Cuiabá, trazer os 3 pontos, esquece o resto. Mas, como eu falei, vamos jogar jogo. Nós temos uma decisão contra o Flamengo. É um jogo extremamente difícil, mas eu sinto que o Corinthians vai leve, porque acho que fica bem claro que o nosso objetivo é sair do rebaixamento. Nós temos ainda a Sula e o Flamengo, pro Flamengo tem um peso enorme, porque é a temporada deles esse jogo. Eles tiveram a chance de acabar no Maracanã, não conseguiram e agora eles vão ter que segurar a pressão da Neoquímica Arena e eu acredito que o Corinthians pode sair vitorioso indo para uma final e eu acredito muito e meu palpite é que esse jogo vai para os pênaltis. E eu acho que eu gosto dessas escritas do futebol e eu imagino, eu consigo vislumbrar levando o Corinthians para uma final contra o ex-time que o chutou, que claramente está arrependido de ter vendido ele por 800 mil euros, né? Então, eu gosto dessas coisas, eu acredito que o futebol nos traz essas coisas, e é isso. E aí, fazendo uma projeção, acho que inevitavelmente acaba falando um pouco de Brasileirão, como eu disse para vocês, incrível que essa rodada já está rolando. Estou fazendo esse vídeo aqui, acabou o jogo do Botafogo, inacreditável o Criciúma ter conseguido esse ponto, mas é um ponto que para a gente não muda muito. O Corinthians está em desvantagem no critério de desempate, então estar a 3 pontos do Criciúma ou a 4 não faz muita diferença. Em um determinado momento eu fiquei com medo do Botafogo perder esse jogo para o Criciúma, aí seria um pouco mais complicado, mas eu acho que o Criciúma ainda está na briga. Porém, nós muitas vezes, cara, ficamos olhando Criciúma, Vitória, mas a rodada nos trouxe novos componentes. São eles Juventude, Bragantino e o próprio CAP, né? Mas o Juventude e o Bragantino estão a 2 pontos do Corinthians e as próximas rodadas vão ser determinantes para isso. Por quê? Porque o Juventude vai pegar o Palmeiras para completar a rodada. Eles não têm jogos a menos, tem esse, porque é o da própria rodada que não se encerrou ainda. Eles vão jogar contra o Palmeiras precisando ganhar, provavelmente vai ganhar. E depois vão visitar o Flamengo no Maracanã. São dois jogos que eu acho muito difícil o Criciúma vencer. Pode empatar? Pode, mas vencer não vence. Eles estão aos 2 pontos do Corinthians. Ponto. Então, Corinthians ganhando do Cuiabá e eles empatando, por exemplo, contra o Flamengo, perdendo o Palmeiras, ou ganhando um ponto aí, a chance do Corinthians passar deles é muito grande, ou pelo menos empatar ali em pontos, e aí você traz muito o Criciúma, o Juventude para a briga. É, e aí o fator Vitória, né? O Vitória pega o Bragantino, que está a 2 pontos do Corinthians, e a próxima rodada do Botafogo é justamente contra o Bragantino. E eu imagino que o Botafogo chegue nesse jogo precisando vencer para continuar líder. Isso nos traz um tempero a mais ali para a rodada. Por quê? Porque o Vitória, se ganhar, beleza, o Corinthians entra na zona, mas traz forte o Bragantino para a briga, tipo, forte. E, e o Vitória fica ali, entendeu? E nesse momento, nesse atual momento, é muito mais importante, de repente, você ter os times que estão em cima se aproximando da briga do que de fato você ficar a um ponto só de um time que está abaixo para passar de você. Eu acho que isso é importante nas últimas rodadas, na última principalmente. Mas quanto mais times estiverem na briga, você tem mais chance de escapar, porque você começa a diluir ali a sua chance, a sua probabilidade de queda. Então, eu acho que esses 2 pontos, esse resultado é muito importante. E aí é aquilo, né? O quão bom é você fazer a sua parte. Porque você fazendo a sua parte, você olha para a tabela, os times que estão lá embaixo não pontuam absurdamente. Se o Corinthians encaixa 2 vitórias, é bem capaz de abrir 3 pontos da zona. Entendeu? Então, por isso que é importante fazer a parte. Eu acho que tem que ir pro Cuiabá. A gente tem total condição. O Cuiabá empatou com o Atlético Goianiense, vai jogar o jogo a menos agora contra o Vasco. Dificilmente eles podem ganhar. Mas é aquilo, o Vasco também tá ali, numa dessas, eles dão uma. Acho que o Coutinho não ganhou nenhum jogo ainda com o Vasco, 10 jogos não ganhou nenhum. Que o Vasco ele conseguiu de fato pontos importantes no começo do campeonato, no meio do campeonato, mas é aquilo, tem muito time brigando. Eu estou esperançoso, principalmente pelo futebol apresentado, pelo clima de guerra que os jogadores incorporaram, pela sinergia entre time e torcida.
Eu acho que a torcida tem reconhecido aí que os jogadores têm feito a parte, têm brigado, têm batalhado. E é por isso que eu acredito muito que nós ainda seremos felizes esse ano. Eu acho que nós temos condições de ser campeões esse ano ainda, seja da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Acho muito improvável, seria sonhar demais pensar em dois títulos e não cair, mas o principal é não cair, manter esse elenco, fazer pequenos ajustes aí para a temporada que vem, porque na temporada que vem o Coringão vem forte, mantendo esses jogadores. E é isso. Depois do jogo do Flamengo, espero fazer um vídeo aí um pouco mais feliz, inclusive. Eu já estou feliz, mas assim, absurdamente feliz. E é isso, vai Corinthians sempre. Vamos por mais e seremos felizes ainda esse ano. É isso. Bora.